se torne uma pessoa inútil. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Torne-se inútil, como eu venho me esforçando em me tornar. Aqui, isso pode gerar uma grande confusão por parte das pessoas. Como assim me tornar inútil? Eu preciso ser útil para a sociedade, eu preciso fazer coisas que ajudem os outros. Mas daí, se a gente for ver de uma perspectiva mais profunda, mais substancial, a gente vai conseguir entender. Por quê? O que é ser útil hoje em dia? Ser útil hoje em dia significa ser uma ferramenta para algum grupo, para que o grupo engrosse suas fileiras e possa expandir sua visão relativa de mundo em cima de outras visões relativas, em cima de outros grupos, afirmando que esse grupo é um absoluto, né? E daí as pessoas procuram servir grupos diferentes, sejam corporações, né, empresas privadas, sejam igrejas dos mais diversos tipos, né? Sejam instituições públicas, sejam grupos, né, departamentos acadêmicos, sejam grupos de amigos, né, sociais em escola, aquelas panelinhas, famosas panelinhas. Qualquer associação onde haja duas ou mais pessoas reunidas em torno de uma visão restrita de mundo que não sabe que eles são um pequeno fenômeno num oceano de fenômenos. Então, quando as pessoas são úteis, né, elas acabam sendo ferramentas de outras pessoas, de outros grupos, que geralmente querem, não objetiva um bem maior, mas objetiva um engordar desse grupo, uma maior força desse grupo para conseguir destruir outro, para conseguir se defender de outros tantos, para conseguir explorar outros tantos. E explorar aqui eu falo no sentido mais amplo do termo, não apenas no financeiro, mas no sentido total, né, abarcando todos os tipos de exploração, como verdadeiros vampiros. Uma pessoa que é útil, né, para muitos grupos acaba sendo utilizada por esses grupos. Ela serve enquanto ela consegue engordar esse grupo, tornar o grupo mais rico, aumentar a visão do grupo, fazer o grupo controlar melhor seus processos internos e externos, um controle excessivo, diga-se de passagem. Uma pessoa útil é mutilada por esses grupos. Ela tem seu tempo tão precioso mutilado. Ela é tão útil que ela perde tempo de sua vida onde ela poderia estar se dedicando a crescer interiormente, a ter experiências mais profundas, a valorizar pessoas verdadeiramente dignas. Ela, ao invés de ter isso livre, ela tem tudo isso amputado para ser útil a determinados grupos que irão lhe recompensar com algum pedaço de matéria morta. E daí essa pessoa, ela geralmente, quase sempre, acaba usando esse pedaço de matéria morta para trocar por bens e serviços que, infelizmente, ela não consegue usar para crescer. Ela vê como fim essas coisas que ela adquire. E aqui eu não estou falando mal de dinheiro, não sou contra a pessoa possuir bens terrenos, usufruir de serviços, eu mesmo faço isso, mas a questão aqui é que as pessoas colocam como ponto final, objetivo último da vida, a aquisição de coisas, né? Sensações mais baixas, trocas de informação e só. Então você vai acumulando coisas e cada vez mais. Como a pessoa não vê em dimensões superiores, né, não percebe que existem outros níveis de realização, ela vai tentar expandir cada vez mais as coisas no nível que ela consegue perceber, que é no nível de consumo. Então não é à toa você olha nesse mundo, a pessoa tem tanto dinheiro, não sabe o que fazer,
gasta 200 mil num carro que gasta um monte, tem um IPVA caríssimo, um seguro absurdo, e daí todo mundo fica invejando ele, né? E daí o vizinho compra um carro mais caro ainda, daí o cara fica furioso, fica frustrado, daí ele se prostitui mais ainda no serviço dele para conseguir uma hora comprar um maior, né? Um mais rápido e tudo mais. E o mesmo vale para qualquer tipo de propriedades, né? Casas, roupas, jantares, viagens, etc. O ser humano perdeu o senso, o bom senso, né? Ele perdeu a noção de limites. Ele perdeu a noção de transcendência. Ele nem sabe mais o que significa transcendência. E os poucos que sabem associam com coisas de igreja, né? Coisas sobrenaturais, coisa de idealistas, tolos e por aí vai. Transcender é tudo que vai além da sua realidade. É você conseguir viver em outro nível de vida, precisando muito menos no nível que você estava anteriormente. Transcendência tem a ver com superar, né? Os acadêmicos das ciências humanas, ao invés de usar o vocábulo transcender, eles usam o superar, não percebendo que substancialmente se trata do mesmo fenômeno. Só que, na verdade, quando você usa a transcendência, você está se referindo a uma transformação muito mais profunda, interessante, que repercute em superações. Só que as pessoas não percebem isso. Elas capturaram certas palavras e colocaram em caixinhas, falando que é domínio dessa caixinha. E eles não se trata mais das coisas como se tivessem uma relação profunda. Não existe mais o senso unitário nas coisas. E assim as pessoas ficam perdidas por aí, pulverizadas. Pessoas com pensamentos pulverizados, com emoções pulverizadas, com decisões pulverizadas, com modos de agir pulverizados. Pessoas totalmente divididas por dentro. Como é que pessoas assim irão conseguir construir um mundo unificado, que aponta para a unidade, aponta para um destino máximo, supremo? Fica muito difícil. Então, a gente tem esse grande problema. Como resolvê-lo? Voltando-se para dentro de si mesmo. E era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. Tornem-se inúteis, porque a pessoa inútil, ela não é buscada pelos outros, ela fica em paz e ela pode fazer o que ela precisa fazer. Ela consegue trabalhar na sombra, com um certo grau de sossego. Ela não vai ser famosa, não vai ser chamada toda hora, não vai ser aplaudida, mas é justamente isso que uma pessoa mais iluminada busca. Ela procura ficar quietinha no canto dela. Muitos vão vê-la como uma imbecil, uma inútil, uma pessoa que não sabe se exprimir, não é realista, mas ela irá conseguir fazer o que ela deve fazer, fazer o que ela veio para fazer nesse mundo. Ela é uma inútil do ponto de vista desse mundo insano, que se chafurda na lama, mas ela é muito útil perante as diretrizes cósmicas que apontam para a grande unificação que haverá nos próximos milênios que estão para vir. Então, nesse sentido, essa é a minha mensagem. Tornemos-nos inúteis para o mundo, para que assim possamos crescer com todo o nosso esplendor, porque não seremos cortados, podados, amputados, como várias árvores úteis que acabam servindo a interesses de criaturas que querem gozar e gozar cada vez mais, sem ver um sentido maior para isso. Sejamos inúteis para o mundo, porque daí poderemos cumprir o nosso destino. Muito obrigado e saudações calorosas e fraternas a todos vocês.